Parashá de Nassau Norea Mehem está escrito: Vemaskilim Yazhiru Kezor Hararakia. Os sábios, os estudiosos vão brilhar como o brilho do céu, que é neste, diz o Zohar, isso é nesse livro teu, o livro do Zohar, que o livro do Zohar, a palavra Zohar quer dizer brilhar, que é do brilho da mãe superior, que é o entendimento, da Biná, que tem a ver com a ideia de ter chuvá superior também. E essas pessoas que estudam o Zohar, não precisa de testes. Tudo isso aqui que a gente está lendo são palavras do Zohar. Porque futuramente o povo de Israel vai degustar da árvore da vida, que é este livro do Zohar, essa parte esotérica da Torá, a parte mais íntima da Torá, e vão sair da galut, do exílio, com piedade. Através do estudo da parte íntima da Torá, Zohar, Sedut, vão sair do exílio com piedade. E vai se concretizar o versículo que fala: Deus somente vai guiá-los, não tem outro Deus estranho com eles. E a árvore do bom e do mal, que é a proibição e a liberação, a tumá e tará, a pureza e impureza, o que pode e o que não pode, não vai dominar mais sobre o povo de Israel, porque a parnassá deles não vai ser somente do lado da árvore da vida, onde lá não tem perguntas do lado do mal, não tem discussão que é do lado da impureza, sabe que no lado íntimo da Torá, na Hassedut, coisa assim, não tem discussões e questionamentos e perguntas, é mais fluido. Conta escrito que o espírito da Tumá vou exterminar da terra, que os sábios da Torá não vão mais se sustentar dos ameares, dos ignorantes, e sim do lado do bom, que comem puro, kasher, liberado, e não do lado dos aglomerados, das multidões que se misturaram com o povo de Israel, que comem tumá, passulo, coisas erradas, proibidas. Tudo isso são palavras do Zohar, que vai explicar na continuação. E no tempo que a árvore do bom e do mal domina, o que acontece? Acontece que os ignorantes dominam os sábios, igual os Rahamim, parece com o Shabat e com o Yom Tov, que no Shabat você só come o que você preparou no dia de semana, que é o Hulin, que é o dia comum. A mesma coisa, os sábios, tinham épocas que eles eram sustentados pelas pessoas comuns. O Mordecai vai questionar isso. A gente sabe que na Guemará conta várias histórias dos sábios que trabalhavam também. Que história é essa que os ignorantes sustentavam os sábios? Igual que no Shabat você só come o que se prepara no dia de Ron, no dia de semana. Mas na época que domina a árvore da vida, então a árvore do bom e do mal vai estar subjugada, submetida para a árvore da vida, e os ignorantes não vão ter somente que os sábios derem para ele. Ao contrário, em vez dos sábios só terem que os ignorantes derem para eles, os ignorantes só vão ter que os sábios derem para eles, e vão estar submetidos embaixo deles, como se não tivesse no mundo. E isso, proibição e permissão, pureza e impureza, não vai sair dos ignorantes. Porque para eles vai continuar essa questão, porque pelo lado deles, a diferença entre a Galuta e a época do Mashiach é só a questão de não estar subjugado a outro povo, porque eles não degustaram da árvore da vida, eles vão precisar estudar o que é permitido, o que é proibido, a pureza e a impureza, até aqui a linguagem dura, a mehemna do Zohar. É um assunto muito interessante, tem muitos questionamentos aqui, o Mordecai vai fazer várias perguntas. Que história é essa? O que dá a entender aqui, de primeira vista, dessa linguagem da frase, para quem não tem o conhecimento, dá a entender que o estudo das proibições, do que é permitido, e as leis de pureza e impureza, isso vem da árvore do bom e do mal. Isso é muito estranho por si só, isso contradiz o literal de vários versículos, de várias frases dos nossos sábios. A gente sabe que toda a Torá revelada para a gente, inclusive com as suas leis de proibições, leis de mentira, leis de tudo, é chamada no versículo Etz Haim Lamazikimba, a árvore da vida para quem segura nela. Não só o livro do Zohar. A gente sabe que o Zohar também estava guardado por muito tempo, não era uma coisa revelada. A sabedoria da Kabbalah também era uma coisa que poucas pessoas tinham. A maioria dos Ramim não estudavam, só pessoas especiais. E mesmo assim discretamente, não em público, como está escrito na Guemará. E o Arizal fala que justamente na nossa geração, o Arizal foi uns 500 anos atrás, ele fala: mutar o mitzvah legalot zotarumá, é permitido e a mitzvah revelar essa sabedoria da Kabbalah. Mas antigamente não, chegou uma época que se revelou. O próprio Rabbi Shimon Bar Yochai, que escreveu o Zohar, ele fala que não tinha permissão de revelar aquilo somente para ele e para os seus amigos. Então, é muito estranho você falar que, não, a parte da Torá que está falando sobre proibido, permitido, as leis, seria a árvore do bom e do mal, e só o Zohar que é a árvore da vida. Outra pergunta maravilhosamente muito gigantesca, que se fosse assim, o estudo de proibição e permissão, e mais ainda leis monetárias e coisas assim, que está falando de prejuízos, de mentiras, de juramentos, não iam empurrar a mitzvah da reza. A reza, a gente sabe que ela é baseada em segredos cabalísticos, uniões que a gente faz nas luzes, através das rezas, para quem sabe, como por exemplo o Rabbi Shimon Bar Yochai, seus amigos que sabiam o que estava acontecendo ali na reza, o que está acontecendo. E a gente sabe que a Guemará fala que Rabbi Shimon Bar Yochai estudava a Torá o tempo inteiro e ele não rezava por causa disso. Uma pessoa que a Torá é a sua profissão, ele realmente não parava de estudar a Torá para nada, então eles não paravam para reza também.
mesmo que o estudo deles estava sendo de assuntos de coisas financeiras, por exemplo, de julgamento, de roubo, de empréstimo, de juros, de qualquer coisa. Como a gente sabe que era viúva, por exemplo, todo o estudo dele era Nezikin, assuntos financeiros, prejuízos, tudo isso. E mesmo assim ele só rezava uma vez a cada 30 dias, quando ele fazia a revisão do estudo dele, como a Guimarães conta. Quer dizer, o estudo de assuntos revelados da Torá, de assuntos monetários, de assuntos qualquer coisa, empurrava a reza. Mas a reza é segredos cabalísticos. Se for como a gente entendeu dessa frase do Zohar que a gente leu antes, que o lado da Kabbalah é o lado árvore da vida e o lado de estudar sobre proibição, permissão, prejuízo, mentira, etc., é árvore do bom e do mal. Então, qual o sentido de parar, de não rezar para ficar estudando Torá? A gente vê também na Guemará, o Tratado de Berachot, Rabbi Shimon Bar Yochai fala que nem para Kriyat Shema a gente deve parar de estudar. Para falar o Shema. Somente se a pessoa estiver estudando o Mikra, a Torá escrita, o Taná, mas não de Mishnah de lei, porque é mais forte para o Rabbi Shimon Bar Yochai. Ele não está detalhando lá qual Mishnah, se é a Mishnah que está falando sobre o Shabat, se é a Mishnah está falando sobre semear, sobre pureza e impureza, sobre prejuízo, não tem diferença. Quer dizer, não ficou para lei essa alahá, mas tem essa opinião de não parar nem para falar o Shema, porque a pessoa está estudando Torá e está estudando que assunto? Qualquer assunto. Além de que isso contradiz o que ele mesmo escreve no Ramehem no Zohar, a Mishnah é a escrava e a Torá escrita seria o rei. Então, e aqui na Guemará ele está falando para parar de estudar a Mishnah? Não, de jeito nenhum. Parar de estudar Tanakh, a Torá escrita, sim. Só que no Zohar ele fala que a Torá escrita é o rei, enquanto a Mishnah é a escrava. Então, tem mais uma pergunta aí. Como a gente sabe que a Torá escrita tem a ver com a Chokhmah, com a sabedoria, que está no Sefirot, como a Marisa descreve. E também a questão das perguntas, que a gente falou, que tem perguntas e respostas, né, que o Zohar fala que a pergunta vem do lado do mal, do lado da impureza. A gente vê que Rabbi Shimon Bar Yochai se ocupava muito com perguntas e respostas. Também quando ele estava na Meará, na caverna, que ele ficou 13 anos, e pelo mérito que ele ficou lá, ele mereceu aquilo, como a Gemara conta a história do sogro dele, Pinhas Ben Yair, que antes de Rabbi Shimon Bar Yochai ir para a caverna, o Rabbi Shimon Bar Yochai fazia uma pergunta e Rabbi Pinhas Ben Yair respondia 12 respostas. Depois que ele voltou, ele estava todo machucado, que ele ficou na areia, Rabbi Pinhas Ben Yair estava falando, uau, que pena que você está assim. Ele falou, não, se não fosse esse tempo que eu passei na caverna para você me ver assim, todo machucado, eu não ia poder fazer isso. Ou seja, perguntas, respostas, várias respostas, era o que Rabbi Shimon Bar Yochai fazia. Na verdade, se a gente parar para pensar, a principal ocupação dele nesses 13 anos da Meará era as Mishnayot, que na época tinham 600 Darim, organizações de tratados de Mishnayot. Até a época do Rabbeinu Kador Abodonassi, porque o Zohar e os Tikkunim, que o Rabbi Shimon Bar Yochai escreveu, ele podia terminar em 2 ou 3 meses. Interessante que o Admor Zaken pode afirmar em quanto tempo o Rabbi Shimon Bar Yochai dentro da caverna dava tempo de falar o Zohar. Porque ele não falava uma coisa 2 vezes, era ele que estava falando, não precisava falar 2 vezes. Então, o que ele fez nesses 13 anos? 12 anos e vários meses ele estava estudando a Torá revelada, a Guemará, a Mishnah, as discussões, perguntas, e 2 ou 3 meses que ele escreveu o Zohar. Também nossos sábios falam na Guemará que do dia que o Beit HaMikdash foi destruído, onde que Deus paira? Nos 4 amot, tipo falando nos 4 metros, nos 2 metros, de Alahá, no cantinho da Alahá, nos estudos. Então, claro que a Alahá é muito importante, e da frase do Zohar que a gente leu antes, dá a entender que a Alahá seria um segundo nível. Então, com certeza, a gente precisa entender isso tudo, como vai ser explicado na continuação.